Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023, já quase beirando 21 horas, eu estou aqui novamente para lhes trazer uma palavra, para lhes trazer a sã doutrina, a pérola da graça de Deus para todos. Queridos, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Por favor, dê um like. Você visualiza e esquece de dar um like. Dando like, segundo os entendidos, eu não entendo muito disso, dizem eles que o YouTube recomendam a outros o vídeo. E a minha intenção é que esta palavra alcance os nossos irmãos, todos os nossos irmãos. Seja eles os das sinagogas, sejam eles espíritas, sejam eles maçons, sejam eles umbandistas, sejam eles católicos romanos, que esta palavra chegue a cada um deles, para que eles possam sair de debaixo do jugo, dos fardos, e possam viver essa liberdade. E eu quero tomar por base hoje, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo principal é o 9. Mas a partir do versículo 1, Paulo fala da liberdade no Cristo ressuscitado. Porque no Cristo Nazareno não há liberdade. O Cristo Nazareno, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Morreu, ressuscitou. Agora é o ressurreto. Agora é o ressuscitado. É aquele que vive e vive para sempre. O ressuscitado, ele é Deus. Ele habita no nosso espírito. E testifica que somos seus filhos. O ressuscitado é o Pai dos Espíritos. Ele revelou ao apóstolo Paulo o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho que traz liberdade. E o tema dessa mensagem é: o evangelho da graça é sem fermento. Não tem leitinho, é sólido. Paulo, ele fala que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Hoje podemos dizer que somos livres. Quando estávamos no sistema religioso, pensávamos que éramos, mas não éramos. Porque lá dentro nós cumpríamos, seguíamos preceito dos homens, praticávamos cerimoniais, ritos, liturgias. Tínhamos o homem como nosso líder. Lá tínhamos títulos. Realizávamos vários tipos de cerimoniais, como ceia, batismo. Enfim, procurávamos viver uma autojustiça com o fim de alcançarmos uma tão sonhada salvação que já tínhamos, pois fomos eleitos e predestinados, filhos por adoção, propriedade exclusiva dele, e que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Esse é o evangelho da graça de Deus pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo. E então ele diz que estáis, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Porque somos de fato livres. Hoje nós entendemos e compreendemos isso. Temos a sua mente. Ela foi ativada em nós. Ele tem nos dado o entendimento. Não temos mais nenhum sentimento de culpa.
Não carregamos isso conosco como carregávamos outrora. Ora achávamos que estávamos salvos, ora achávamos que estávamos perdidos. Hoje nós entendemos que esse corpo aqui, ele para nada presta. Que ele não é a habitação de Deus como é ensinado na religião. A habitação de Deus é no nosso espírito, é lá que ele habita. Deus não nos vê na carne, ele vê cada um de nós no espírito. Aí eles dizem, se Deus não te vê na carne, então você pode fazer tudo o que você quiser. Se eles quiserem fazer, que façam, tem livre-arbítrio para isso. Mas nós não praticamos as obras da carne, porque o Espírito que está em nós, ele nos dá entendimento e nos faz entender que somos espirituais e não somos mais carnais, portanto não temos nada a ver com a prática das obras da carne. O apóstolo Paulo, ele disse assim, todas as coisas me são lícitas. Por isso que eu disse e digo, queres fazer, faça. Você tem livre-arbítrio para isso, é você quem decide. Mas ele disse assim, nem tudo me convém fazer. É por isso que nós, da graça de Deus, que somos espirituais, que não vivemos na prática das obras da carne, nós não damos lugar à carne. Ele prossegue dizendo, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O evangelho pregado pelos 12 apóstolos e tantos quantos outros eles fizeram discípulos, era o evangelho da circuncisão. O evangelho para os judeus, não para os gentios, para os estrangeiros. O nosso era o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E não era isso que os judeus faziam? Separado estais de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. Então, se você se justifica pela lei, se você vive ainda na prática dos rudimentos da lei de Moisés, da graça tu estás caído. Nos seus dias, Paulo dizia aos irmãos da Galácia, da graça caíste, porque ainda vive na prática da obra da lei. Mesmo Cristo Nazareno tendo vindo para cumprir a lei, e ele cumpriu e disse, está tudo consumado, nos dias de Paulo, muitos ainda voltaram a viver debaixo da lei, escravo da lei, viver em escravidão. E Paulo os alerta, Cristo já vos libertou, estáis de fato livres, mas eles não alcançaram esse entendimento. Assim são os nossos irmãos que ainda vivem no sistema religioso. Não alcançaram ainda este entendimento. Eles estão livres de qualquer lei de Moisés, de qualquer práticas de cerimoniais, de qualquer práticas de obras. Paulo prossegue dizendo, mas nós na fé aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. E aí ele diz no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda
a massa. Em São Mateus capítulo 16, no versículo 6, o Cristo Nazareno, ele estava diante de um grupo de saduceus e fariseus. E esse tipo de gente, eles procuravam sempre indagar o Cristo Nazareno com as suas astúcias. E o Cristo Nazareno ali respondeu a eles, dizendo que eles sabem até olhar para o céu e ver o tempo, mas que o que eles deveriam saber, o que eles na verdade deveriam conhecer, eles não conheciam, que eram os sinais dos tempos. E ali estavam os discípulos de Jesus. E então ali eles começaram a dizer para Jesus acerca de pães, mas eles estavam se referindo a pães para que pudesse alimentar o seu próprio corpo. E diz que o Cristo Nazareno se dirige aos discípulos, dizendo para eles, no versículo 6, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Porque era isto que os saduceus e os fariseus faziam. Eles procuravam fazer com que os discípulos também fossem influenciados com as maneiras deles agirem, de pensarem, de quererem doutrinar, para que as pessoas também se tornassem tais como eles. E então, Jesus diz aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E então, os discípulos começaram a discutir entre eles, dizendo, é porque não trouxemos pão? Eles estavam pensando que Jesus estivesse se referindo ao pão para que os pudesse alimentar. Então Jesus, percebendo, disse, homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não tendes trazido pão? Não compreendeste ainda, nem lembrai-vos dos pães para 5.000 pessoas e de quantos cestos ainda sobraram? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que vos alcatelastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? E no 12, ele diz assim, então compreenderam que não dissera que se acautelasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e da doutrina dos saduceus. Jesus advertiu contra o fermento. Que fermento era esse dos saduceus e dos fariseus? Os falsos ensinos. Era disso que Jesus estava alertando os seus discípulos. Cuidado, acautelai-vos. Então, Jesus alertou os seus apóstolos quanto a esses falsos ensinos que os saduceus e os fariseus queriam implantar. Queriam fazer discípulos, queriam fazer adeptos. E Jesus, portanto, os advertiu. Os pregadores da graça,
eles anunciam um evangelho sólido. Um evangelho sólido pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo da incircuncisão. Da mesma forma que Jesus advertiu os seus discípulos quanto aos fermentos dos fariseus e saduceus, que eram os seus falsos ensinos, Paulo, o apóstolo da graça, disse que aqueles que tentavam persuadir os cristãos a voltarem à prática da lei de Moisés, estavam fazendo o quê? Espalhando fermento. Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 ao 9, que eu li na introdução desta mensagem, na introdução desta palavra. Porque era assim que acontecia nos dias de Paulo. Muitos estavam tentando influenciar aqueles que haviam deixado a prática da lei, que haviam entendido que Cristo veio e cumpriu a lei, e que agora eles estavam debaixo da graça. Mas muitos ainda tentavam persuadir esses irmãos a voltarem à prática da lei de Moisés. Esse alimento sólido, ele é sem impureza. Esse evangelho da graça é sem fermento. Esse evangelho da graça é um evangelho aos maduros da fé. Somente aos maduros da fé. Somente eles podem entender. Somente eles podem compreender. O véu já não está mais sobre o rosto. A mente está aberta. Tem um entendimento dado pelo Espírito. Agora, este evangelho, nós não temos como dar aos incautos religiosos, porque eles são como menino. E era assim que Paulo os tratava, dizendo, porque eles eram alimentados com leite, lógico, uma figura de linguagem, com ensinos que não lhes conviam, que não lhes traziam entendimento, com o ensino que cada vez mais essas pessoas persistiam em viver debaixo de fardos e de julgos, deixando-se contaminar com a lei de Moisés que o Cristo Nazareno havia cumprido. O alimento dado por Paulo é um alimento sólido, que a gente poderia, ou podia, ou pode dizer nos nossos dias, é o tutano. Mocotó, comida forte. Comida que tem vitamina e que tem sustento. O Evangelho da Graça nos dá sustento. Cada vez mais nós vamos entendendo, vamos avançando, vamos compreendendo. Cada vez mais vamos crescendo na graça e no conhecimento. O amor de Deus cada vez mais aumenta em cada um de nós. Por isso que nós da graça de Deus dizemos aos nossos irmãos, nós da graça de Deus amamos vocês. Nós não temos ódio de vocês. Nós não dizemos que vocês, por estarem nessa prática, estão perdidos. Nós não dizemos que vocês não são salvos. Nós não os chamamos de herege, mesmo com esses ensinamentos errôneos. Nós os chamamos de irmãos, porque temos certeza que vocês são nossos irmãos. Vocês são salvos também, tanto quanto nós, predestinados e eleitos. Propriedade exclusiva de Deus, e ninguém pode tirar vocês da mão de Deus. Mas vocês não, vocês nos chamam de herege, de desigrejado. Vocês dizem que nós não somos salvos, que nós vamos para esse tal, aspas, inferno, porque estamos ensinando uma falsa doutrina. Já não somos mais considerados por muitos como irmãos.
Muitos se tornam os nossos inimigos. Não querem nos ver. Desviam de nós quando nos veem. Querem distância de cada um de nós. Se vocês perguntarem aos irmãos da graça de Deus, a maioria vai dizer que perderam, aspas, amigos. São desconsiderados. Não tem mais o tratamento que tinham quando ainda estavam lá. É assim que acontece, porque são alimentados com leite. São meninos ainda. Estão na prática das obras da carne. Não se tornaram adultos. Não cresceram. Não são alimentados com esse alimento sólido da graça de Deus. Lá é o mingau. É o leite dado pelo sistema que não sustenta, que não faz crescer, que não faz vencer, que não faz avançar, que não faz prosseguir, que não faz crescer em graça e nem em conhecimento. Pelo contrário, tornam-os cegos, fardos sobre os ombros, julgos, preceitos e rudimentos, e lá ainda são chamados de ovelhas e servos. Esses líderes tiram de vocês a lã, a gordura, o leite e a manteiga. Lá vocês não são tratados como verdadeiros filhos de Deus, porque se eles reconhecessem vocês como filhos de Deus, eles não os chamavam de servos e nem tampouco de ovelhas. Porque os filhos não são servos e nem tampouco ovelhas. Ovelhas era uma forma que o mestre sempre usou dentro da tradição judaica, do conhecimento dos judeus, para que eles pudessem entender aquilo que na verdade ele queria dizer. Mas no sistema eles dizem que as pessoas são ovelhas. E eles são pastores dessas ovelhas. Os chamam de servo. Servo não tem direito. Filho, sim, esse tem direito. Somos co-herdeiros. O Evangelho da Graça, ele faz com que o véu seja descortinado. O Evangelho da Graça, ele abre os olhos. Ele tira todas as cegueiras. Ele traz o entendimento, ensina as pessoas a reinar e triunfar em graça. Nós descansamos no Senhor, descansamos nele. Somos brindados que nunca mais seremos contagiados pelo sistema religioso. O sistema religioso nunca mais nos atingirá. Não temos nenhuma vontade de voltar para lá, de entrar nesses lugares e participar dessas reuniões que eles chamam de culto. Essas reuniões nos incomodam. Nós, da graça de Deus, deixamos de ser meninos a tempo. Meninos sobem os montes. Meninos jejuam. Meninos participam de, aspas, ceia do Senhor. Meninos se batizam, vão para montes, meninos frequentam templos, meninos praticam obras, ritos, meninos sustentam os cães gulosos, como Isaías diz no capítulo 55, os cães gulosos, que querem a sua lã, a sua manteiga, o seu leite. Isso é uma figura de linguagem para você entender que quando você entrega nas mãos dele os seus 10% e as ofertas em cada reunião,
É isso que eles estão tirando de vocês, porque é isso que eles querem de vocês. Vocês não acordaram ainda para isso, não perceberam isso. E vocês ficam dentro desses lugares, buscando uma autojustiça. Como você já foi justificado, porque quem nos justifica é Ele, foi Ele quem nos justificou. E vocês ficam dentro desses lugares, praticando todas essas coisas, pensando que estão agradando o Pai dos Espíritos, quando na verdade não estão. Vocês estão agradando a homens, aplaudindo a homens, idolatrando a homens, venerando a homens, dando a eles primazias, dizendo meus pastores, meu apóstolo, meu isso, meu aquilo. Pare com isso. Não existe nenhuma fundamentação bíblica no Evangelho da Graça de Deus para quem quer que seja se auto-intitular pastor, evangelista, apóstolo, o nome que eles derem. Você precisa ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Reconhecer que Ele é o Senhor, é o único Senhor. Uma só fé, um só Espírito, tudo uma unidade. Nós somos todos iguais. Nenhum de nós, da graça de Deus, que pregamos no YouTube, nós não somos pastores de quem quer que seja. Nós não temos títulos. Nós não estamos aqui em busca de dinheiro, de quem quer que seja. Não pedimos dinheiro. Os verdadeiros, autênticos pregadores da graça não pedem dinheiro. Tem os seus serviços, seus trabalhos, tem o seu sustento. Damos de graça aquilo que de graça nós temos recebido. Fica aí esta palavra para a reflexão de todos, para que as pessoas despertem, para que as pessoas acordem e venham viver esse evangelho que Paulo recebeu diretamente do Senhor, do Cristo ressurreto. Toda essa revelação, o evangelho sem fermento, o alimento sólido que nos dá sustentação, que nos faz crescer cada dia mais. E passamos então a entender qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Não a vontade dos homens. Nós não temos nada com nenhum homem, nenhum líder, porque o senhorio é dele. Ele é único. O rei, ele reina sobre tudo e sobre todos. Não há nenhum Deus semelhante a ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. É este Deus, o Pai dos Espíritos, que nos guia, que nos dirige e que nos faz triunfar, reinar em vida e descansar nele. Saia desses lugares, fuja desses lugares. Deixe de ser menino, deixe de ser alimentado com leite e passa a ser alimentado com alimento sólido, com a sã doutrina, com a palavra da verdade, com a palavra que te faz reinar e triunfar. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês. Se gostou, dê um like. Divulgue e compartilhe, para que esta palavra, este mocotó, este tutano, este alimento sólido que sustenta, possa alcançar também essas pessoas.